Olá pessoal, eu sou a Emma e você está no canal Histórias de Emma. Vamos mergulhar em histórias incríveis. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Obrigada! Silêncio no beco. A noite caiu sobre a metrópole, lançando sombras longas sobre as ruas desertas. Os rumores de um assassino à solta espalham o medo entre os moradores do bairro de Comodoro. Esse era um lugar comum, com famílias que compartilhavam a rotina diária de trabalho e lazer. No entanto, nos últimos meses, o clima mudou drasticamente. A violência crescente, acompanhada por desaparecimentos inexplicáveis, transformou a tranquilidade em tensão constante. O primeiro desaparecimento ocorreu em janeiro, quando Renata, uma jovem estudante de arquitetura, não voltou para casa após um longo dia na universidade. Amigos e familiares mobilizaram buscas incansáveis, mas o rastro dela se perdeu em uma viela escura, um beco que ligava duas das principais avenidas do bairro. Ali, somente seu caderno foi encontrado, manchado com respingos de algo que se acreditava ser lama, mas que os mais temerosos especulavam ser sangue. Em fevereiro, um segundo caso abalou a comunidade. Paulo, um professor de história, foi visto pela última vez saindo de um bar na mesma região. Testemunhas disseram que ele parecia nervoso, olhando para trás como se estivesse sendo seguido. A câmera de segurança do bar registrou Paulo virando a esquina em direção ao beco, mas ele nunca mais foi visto. A polícia, já sobrecarregada, começou a investigar, mas a falta de pistas concretas deixava tudo no reino da especulação. As redes sociais começaram a ferver com teorias e medos. Alguns afirmavam que havia uma quadrilha operando na região, sequestrando pessoas para tráfico de órgãos. Outros acreditavam que era o trabalho de um serial killer, agindo com precisão cirúrgica. A polícia, por sua vez, mantinha o silêncio, pedindo calma à população, mas a falta de respostas concretas só alimentava o pânico. As ruas de Comodoro, antes movimentadas à noite, começaram a ficar desertas. Em março, foi a vez de Eduardo, um motorista de aplicativo, desaparecer. Ele foi chamado para uma corrida na mesma área onde Renata e Paulo sumiram. Os registros do aplicativo mostravam que Eduardo havia chegado ao ponto de encontro, mas a corrida nunca foi iniciada. Seu carro foi encontrado no dia seguinte, abandonado no final do beco, com a porta do motorista aberta e o celular ainda no suporte, exibindo a tela do aplicativo. Com o terceiro desaparecimento, as autoridades foram pressionadas a agir. Um reforço policial foi enviado ao bairro, e o beco foi isolado para perícia. A imprensa começou a chamar o lugar de Beco da Morte, e as histórias de terror só aumentaram. As investigações, no entanto, não revelaram nada de concreto, sem câmeras de segurança no local e sem testemunhas dispostas a falar, o mistério continuava. A cidade, e especialmente o bairro, vivia uma atmosfera de medo palpável. Em abril, a investigação deu um passo crucial quando uma testemunha anônima entregou à polícia uma gravação de áudio. Na gravação, era possível ouvir uma conversa entre dois homens, falando sobre finalizar o serviço e despachar o corpo. O áudio foi analisado, e os peritos acreditavam que era uma pista genuína, mas a falta de contexto dificultava a compreensão exata dos eventos descritos. Ainda assim, isso levou a uma intensificação das buscas e vigilância no bairro. Durante uma patrulha de rotina, em meados de abril, os policiais ouviram ruídos vindos do beco. O som era baixo, mas inconfundível, gemidos abafados, quase imperceptíveis. Ao investigarem, encontraram uma passagem secreta entre dois prédios antigos, escondida por uma vegetação densa que ninguém havia notado antes. A entrada levava a um porão subterrâneo, úmido e frio, que parecia não ter sido usado há décadas.
O cheiro de decomposição invadia o ar, deixando todos em alerta. Ao descerem, encontraram o que temiam: corpos. 3, no total, identificados mais tarde como Renata, Paulo e Eduardo. As condições dos corpos indicavam tortura e assassinato meticuloso. Ao redor, havia ferramentas cirúrgicas antigas, enferrujadas, e anotações confusas sobre limpeza e purificação. A descoberta chocou os policiais e a comunidade, que se viu forçada a encarar uma realidade muito mais sinistra do que imaginava. O medo deu lugar à revolta e ao desejo por justiça. As investigações se aprofundaram e começaram a explorar a história dos prédios ao redor do beco. Descobriu-se que, durante as décadas de 1950 e 1960, o local abrigava uma clínica psiquiátrica, fechada após denúncias de maus-tratos e mortes suspeitas. O porão, como se constatou, era parte das instalações da clínica, onde se realizavam procedimentos experimentais em pacientes considerados irrecuperáveis. Os antigos donos do prédio haviam desaparecido misteriosamente, e os arquivos da clínica haviam sido destruídos em um incêndio logo após o fechamento. Com essas novas informações, a investigação se voltou para os atuais moradores e frequentadores do bairro. A polícia começou a interrogar pessoas com histórico psiquiátrico e trabalhadores locais que poderiam ter conhecimento dos acontecimentos passados. Um nome surgiu: André Dias, um ex-enfermeiro da antiga clínica, agora um idoso solitário que morava no bairro. Os vizinhos o descreviam como reservado e estranho, alguém que raramente saía de casa e evitava interações sociais. Ao ser confrontado, André negou qualquer envolvimento nos crimes, mas sua casa revelou um cenário perturbador. O porão de sua residência era semelhante ao da antiga clínica, repleto de instrumentos cirúrgicos antigos e recortes de jornais sobre desaparecimentos na região. Em uma gaveta, a polícia encontrou cadernos com anotações detalhadas sobre as vítimas, descrevendo cada uma delas com termos clínicos e frios. André foi detido, mas permanecia em silêncio, deixando a polícia frustrada em busca de mais provas. Enquanto André aguardava julgamento, o bairro de Comodoro tentava se recuperar. O beco foi fechado permanentemente, e as autoridades intensificaram a segurança na área. O caso continuava a ganhar atenção na mídia, que o retratava como um exemplo do lado mais sombrio da natureza humana. Os moradores ainda sentiam o peso do medo, mas agora misturado com a tristeza pelas vidas perdidas e o alívio por finalmente haver um culpado. No entanto, uma última reviravolta aconteceu. Durante a reforma do prédio ao lado do beco, trabalhadores encontraram uma câmara oculta entre as paredes, acessível apenas por um pequeno alçapão. Lá dentro, havia mais evidências, ossadas humanas e documentos antigos que sugeriam que os desaparecimentos e mortes eram parte de um culto que operava desde a década de 1950, com André sendo apenas o último elo de uma cadeia muito mais extensa e macabra. As descobertas finais selaram o destino de Comodoro. O bairro, antes vibrante, agora era um lugar marcado pela tragédia e pelo terror. As autoridades demoliram o prédio onde tudo começou, e o beco foi selado para sempre, na esperança de que os horrores do passado nunca mais fossem revividos. O caso, embora encerrado, deixou uma cicatriz profunda na cidade, lembrando a todos que, às vezes, o verdadeiro terror não precisa de fantasmas ou lendas, ele se esconde na banalidade do mal humano.